Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham por meio das transmissões, as páginas da igreja. Que o Santo Espírito de Deus que opera em nosso meio também possa alcançá-lo nessa noite. O texto que nós iremos meditar, meus irmãos, nesta noite se encontra na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1. Apenas os 3 primeiros versículos. Epístola que Paulo escreve a Tito. Capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Se você se encontrou, fique de pé em reverência à palavra de Deus para que nós possamos ler. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe com sua gloriosa palavra. Curva sua fronte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, bendizendo e exaltando o Teu santo nome. Neste momento, Senhor, nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da Tua santa e inerrante palavra, que ela possa, Deus, germinar em nossos corações e que ela possa nos exortar, nos educar na justiça, nos admoestar. Faz, ó Deus, conforme lhe apraz, porque a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não permita, ó Deus, que saiamos do mesmo modo que entramos neste lugar, mas que o Senhor possa, ó Deus, nos amoldar à imagem do Teu Filho, Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação nessa noite, do nosso sermão, é somente a palavra de Deus transforma cenários improváveis. Antes de nós entrarmos, meus irmãos, na passagem propriamente dita, eu irei contextualizar um pouco do motivo pelo qual Paulo vai direcionar uma carta àquele verdadeiro filho na fé, como ele assim chama. Então, Paulo ele escrever essa carta, a Tito, para que Tito então estabeleça a igreja localizada ali na ilha de Creta. Possivelmente, alguns desses irmãos, alguns desses cretenses, como está lá descrito em Atos, estavam presentes na descida do Espírito Santo lá na igreja primitiva. E possivelmente alguns destes levaram a fé cristã até aquela ilha. Mas o que de fato nós temos de mais concreto é que esta igreja ela é fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Ele agora comissiona Tito para que ele ponha ordem nas coisas. Se você visualizar nesta primeira parte aí do capítulo número 1, no versículo 5, Paulo vai dizer: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, Tito é comissionado para que ele colocasse ordem e estabelecesse de fato aquela igreja e ele constituísse uma liderança local ali. Mas o contexto de Creta não era tão simples. Se nós visualizarmos a história, a história da igreja, os relatos históricos, nós iremos ver que Creta estava inserida numa cultura muito degenerada. E essa cultura degenerada estava influenciando negativamente aquela jovem igreja. Não somente isso, existiam falsos mestres inseridos no contexto daquela igreja que estavam deturpando o ensino. E a Bíblia vai dizer aqui em Tito, na carta a Tito, Paulo vai dizer que estes falsos ensinos estavam deturpando casas inteiras. Estava distorcendo, estava desvirtuando. E aí, consequentemente, o testemunho
do evangelho estava sendo maculado tanto para com a igreja, tanto como para a sociedade. Então a igreja que estava sendo estabelecida ali em Creta estava passando por algumas dificuldades. Tito, então, é chamado para colocar a casa em ordem. E Paulo vai apresentar alguns conceitos, alguns princípios basilares, simples aos nossos olhos e bem conhecidos nossos, e com certeza daqueles irmãos, que pode transformar toda e qualquer situação caótica que aquela igreja estivesse enfrentando. Então a igreja em Creta, ela possui esse desafio. E Tito parece que é sempre chamado por Paulo para resolver problemas. Se nós observarmos Atos dos Apóstolos, Coríntios, a carta aos Coríntios, Tito também está inserido ali naquele meio. Tito é chamado para resolver alguns problemas, como por exemplo lá em Corinto, a divisão dos irmãos. Tito também é convocado. Então parece que Tito era o jovem chamado para resolver problemas, para colocar a casa em ordem. E Paulo confiava no ministério de Tito. E Tito tem essa proximidade com Paulo, tanto é que no versículo número 4 ele vai chamar Tito de verdadeiro filho, ou aquele que tinha uma fé comum, a fé de Paulo e a fé daqueles irmãos. Então, nesta noite, meus irmãos, a partir dessas pequenas porções da carta de Tito, nós iremos ver que a palavra de Deus é quem transforma todo e qualquer cenário que aos nossos olhos parece improvável. E aí, como é que Deus realiza transformação em um contexto como esse? Que às vezes aos nossos olhos nós visualizamos determinadas situações e julgamos que não tem jeito. Mas para o evangelho, que de fato é poder de Deus, tudo tem jeito. Não há nada impossível para Deus. Então Deus, meus irmãos, nós iremos ver que Ele transforma a igreja por meio da fé, por meio da verdade, fruto de uma pregação fiel dos seus mensageiros. Permaneça com sua Bíblia aberta, nós iremos percorrer os versículos lidos. O versículo número 1, nós iremos ver que um mensageiro divino é enviado. Paulo é enviado para fortalecer a fé daqueles irmãos. Paulo ele vai se colocar nessa posição de fortalecimento, de promoção da fé dos eleitos, para uma verdade que não fica apenas no campo do discurso, mas que vai promover uma vida piedosa. E aí como é que Paulo inicia então, como é que ele traz essa saudação, o prefácio desta carta? Ele vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, inicialmente, nós temos duas palavras postas por Paulo. Primeiro, ele vai dizer que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E essas palavras que Paulo coloca, como todas as palavras que ele coloca nas saudações das suas cartas, elas não são despropositadas, elas não são aleatórias. Paulo está querendo apresentar conceitos teológicos para Tito e para aquela igreja a quem a carta é direcionada. Então, Paulo ele começa se apresentando como servo. E essa tradução que nós temos em mãos, ela traz um eufemismo muito grande com relação a esta palavra servos, porque no original a palavra é doulos, que significa escravo. Então Paulo está se colocando aqui como escravo de Deus. E não somente isso, Paulo está destacando que ele é um representante com autoridade. Ele tem uma missão, ele foi enviado. E é investido dessa autoridade que ele se apresenta a Tito. Ele é servo, primeiramente se apresenta como um servo, como um escravo, mas também como apóstolo. Então, Paulo ele elenca sua posição no reino de Deus. E primeiramente, antes de qualquer situação de autoridade, ele vai se colocar como servo. Lembra lá de Provérbios? Lá em Provérbios vai dizer que precedendo qualquer honra, vai a humildade. Então, Paulo ele se coloca aqui como um escravo de Deus. E veja então a lógica do evangelho. Um homem cheio de títulos notáveis como Paulo, e nós sabemos isso a partir das Sagradas Escrituras. Paulo era hebreu de hebreu, criado, instruído aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades. Tinha cadeira cativa no Sinédrio, tinha cidadania romana. Quanto aos ele se colocava como perseguidor dos cristãos. Paulo tinha um currículo invejável à luz dos homens daquela época. Mas Paulo ele vai inverter a lógica e ele vai se colocar aqui como servo. E aí, meus irmãos, nós vemos Paulo falar constantemente que todos esses títulos, todo esse currículo, toda a sua posição social, ele reputa como nada para ganhar a Cristo. Ele vai dizer, tudo isso eu reputo como perda para ganhar a Cristo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, diante da sublimidade de Cristo, é reputado como nada. Ele vai dizer que é escória, é esterco, não se resume a nada. Mas Paulo também vai destacar que ele é um representante legal de um reino inabalável. Ele vai colocar isso, ele é um mensageiro enviado pelo próprio Cristo. Ele é um embaixador.
não mais com cidadania romana como outrora, mas agora com uma cidadania celeste. Cristo o investiu de autoridade para uma missão. Então Paulo começa destacando essas duas verdades. Ele é investido de autoridade para ministrar o evangelho, ele é o apóstolo, é o ministro dos gentios. Ele vai trazer a mensagem do evangelho para os povos que outrora estavam distantes, estrangeiros, afastados de Deus sem perspectiva alguma. Mas, para além de tudo, meus irmãos, ele coloca-se numa posição de servo, de escravo. E aí, meus irmãos, com apenas essas pequenas palavras introdutórias, nós podemos trazer uma pequena aplicação nesta noite. A maior honraria de um cristão é ser um escravo do Deus Altíssimo. A maior honra que nós podemos ter é sermos servos do Deus Altíssimo. Neste mundo onde o ter, ele vale mais do que o ser, onde as convenções sociais nos empurram para um estilo de vida que busca posições de destaques, de títulos, eternas disputas de egos, nós somos chamados a direcionarmos os nossos olhos ou redirecionarmos os nossos olhos para uma verdade importante. A maior honraria que pode ser conferida a um homem é ser um servo, é ser escravo do Deus Altíssimo. E Paulo, meus irmãos, ele tinha competência para falar desse assunto. Quando ele vislumbra, por exemplo, o cenário de partidarismo, o cenário de partidarismo que os crentes em Filipos enfrentavam, de pessoas dividindo a igreja em partidos, se vangloriando, adotando filosofias propostas por esse mundo, ele vai dizer o seguinte: olha, tenham em vocês a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de servo, a posição de escravo. Então, Paulo está dizendo que Cristo Jesus, ele deu o exemplo a ser seguido. Ele, sendo Deus, não se usurpou o ser igual a Deus, não se apegou a isso, mas ele se esvaziou. E ele se esvaziou, ele se colocou na posição de homem, ele nasceu de mulher, ele foi submetido e obediente à morte, morte de cruz, ele se esvazia, ele foi servo. E nós, meus irmãos, não somos maior do que o nosso Senhor. Ele, o Senhor da glória, se tornou servo, nós também devemos tomar essa posição de servos. Nós temos um lema aqui na igreja e repetidamente nós falamos sobre isso, né? Nós temos um lema que era amar e servir. E o verdadeiro amor, meus irmãos, ele se traduz em serviço. Deus, ele provou o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é serviço. Um verdadeiro cristão, ele reconhece que ele deve tudo que tem a Cristo. Então, nada mais sublime do que demonstrar nossa eterna gratidão a Deus, o servindo. Nós temos que ter essa posição de servo. E não somente isso, nós somos servos de Deus e também nós somos servos uns dos outros. Nós somos servos, somos chamados para servir o nosso Deus e também nós somos servos uns dos outros. Então, meus irmãos, se na vida cristã, no nosso contexto de igreja, se nós buscamos fazer algo para que o nosso nome possa ser promovido, para que a nossa posição ela possa ser destacada, para que os aplausos cheguem até nós, nós temos que abandonar com pressa esse sentimento. Porque não é isso que as Sagradas Escrituras nos admoestam a fazer. Diferente, meus irmãos, do mundo, com suas convenções, que nos empurram e nos enquadram em estratos sociais, no reino de Deus, meus irmãos, nós somos um. E diante do Deus Altíssimo, diante do nosso Pai, nós somos todos filhos. Não há ninguém maior. Aquele que quer ser maior, ele tem que ser menor. Nós todos, diante de nosso Deus, nós somos servos. E o único nome que deve ter destaque no seio da igreja é o nome de Cristo. Deus, ele elevou Cristo a um lugar mais alto de honra. Paulo, escrevendo aos crentes lá em Filipe, ele vai dizer que Deus elevou Cristo ao lugar mais alto de honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Então, somente o nome de Cristo é que deve ter evidência no nosso meio. Eu e você somos apenas uma peça, um instrumento para que o nome de Deus ele seja glorificado. A nossa posição, a nossa honra é sermos chamados de servos. Essa é, meus irmãos, a maior honra. E é interessante que Paulo prossegue em seu raciocínio. E ele vai começar a descrever a sua missão. Ele é chamado, ele é escravo de Deus, ele tem uma missão. Ele é um apóstolo enviado, ele é um mensageiro com autoridade divina. Mas ele vai dizer qual é a sua missão. E a primeira missão que Paulo vai descrever
que ainda está aí no versículo número 1, é para promover, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Então, Paulo está dizendo que ele é chamado, comissionado, para promover a fé dos eleitos, para elevar alguém a um posto mais destacado, para fortalecer a fé, a confiança em Deus daqueles irmãos. Então, o apóstolo tinha convicção, meus irmãos, de que ele era responsável pelo desenvolvimento da salvação dos cretenses. Veja que interessante. Paulo tinha um amor genuíno pelas almas. Paulo vai lutar, meus irmãos, a todo e qualquer custo pela salvação do povo a quem Deus o confiou. Paulo, constantemente, nós vemos isso nas cartas, Paulo se desgasta, se deixa gastar, como ele diz, né, pela causa do evangelho, para que aqueles irmãos alcancem a salvação. Paulo, ele luta constantemente por isso. Se nós observarmos lá em Filipenses, no capítulo número 2, versículos 16 e 17, Paulo vai destacar o seguinte: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo, meus irmãos, ele tinha plena convicção do seu ministério e de que Deus se utilizaria da sua vida para despertar os eleitos, para promover uma fé, para promover essa fé que é oriunda da eleição. Paulo vai dizer, promover a fé que é dos eleitos. Nós não fomos eleitos porque Deus previu que nós teríamos fé, mas nós temos fé porque antes do dia ser dia, o Deus soberano nos elegeu para a salvação. Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, ele vai dizer, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E se nós observarmos Atos, capítulo 13, versículo 48, na parte B, está escrito o seguinte: e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, a fé que professamos é consequência dessa eleição eterna. E entender isso, meu irmão, entender essa verdade é primordial para nós valorizarmos a graça de Deus. Pois não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende do que eu e você façamos, mas depende de quem Deus decide se compadecer, de quem Ele quer ter misericórdia. É dom de Deus, ninguém pode se gloriar. E a eleição, meus irmãos, ela jamais será argumento para o nosso tropeço. Pelo contrário, se eu e você somos salvos, isso será o eterno consolo, saber que nós somos alcançados porque Deus assim o quis. Sabendo, meus irmãos, que ninguém, nem mesmo eu, nem mesmo você, pode fazer algo que nos arranque das mãos do nosso Senhor. Eu e você pertencemos a Ele, nós fomos selados por um Espírito e nós seremos resgatados porque nós somos propriedade exclusiva dEle. E essa, meus irmãos, essa verdade de fato promove, eleva a nossa fé. Então, Paulo está querendo mostrar àqueles irmãos que, para além daquele contexto degenerado, de imoralidade, de ensinos distorcidos, Paulo está demonstrando que está querendo elevar, fortalecer a fé daqueles irmãos, apresentando a doutrina da eleição. Olha, vocês não merecem nada. Vocês não têm perspectiva alguma à luz deste mundo e não há nada que vocês façam que reivindique o amor de Deus. Mas Deus decidiu escolher vocês. Deus escolheu vocês, atraiu vocês com cordas de amor. Então Paulo está procurando promover, elevar, fortificar aqueles irmãos através deste conceito glorioso. E aí, meus irmãos, quando os fiéis, eles estão afundando, imersos em doutrinas erradas, em caminhos errantes, nós devemos buscar promover a fé dos eleitos, assim como Paulo está fazendo. Os crentes em Creta, eles estão sendo bombardeados por todos os lados. É uma cultura degradante, falsos mestres corrompendo a muitos, levando a tropeço, esfriando muitos na fé, muitos crentes se portando inconvenientemente. Se nós observarmos os versículos posteriores, nós iremos ver isso, né? Um próprio profeta deles, Paulo vai dizer, chama eles de mentirosos, né? De ventos preguiçosos, de feras terríveis, falando da situação daqueles irmãos, falando também que eles estão testemunhando mal, tanto dentro da igreja como no contexto fora da sociedade. Então, Paulo está procurando apresentar a eles um conceito glorioso, promover a sua fé. Então, enquanto muitos estão esfriando na fé, muitos estão se perdendo,
Paulo está buscando promover a fé daqueles irmãos. Os crentes pareciam que estavam afundando. E aí, meus irmãos, o que é que acontece em muitos contextos como esse? Em muitas pessoas que às vezes estão à frente de uma igreja, de uma liderança que está passando por uma situação como essa. Geralmente desistem, abandonam. Aqui não dá para mim, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou jogar a última pá de terra, eu não vou me desgastar, porque aqui eu não estou vendo solução, eu não estou vendo jeito algum. Mas aqui, meus irmãos, é interessante, porque Paulo vai, na contramão de tudo isso, ele vai dizer que não é bem assim. Nós não devemos agir assim, porque nós fomos chamados para promover a fé dos eleitos. Então, numa situação de adversidade, encoraje, admoeste, ampare, console, porque, meus irmãos, o Evangelho é poderoso para ressuscitar aquele que nós olhamos e dizemos, não tem mais jeito. Sabe, às vezes a gente está olhando assim para alguém como está olhando para Lázaro, não tem mais jeito, já cheira mal. Mas aí, meus irmãos, o Evangelho é poder de Deus e ele vai dar jeito. Olha aqui uma comunidade de pessoas sem perspectivas, mortos em seus pecados e delitos, em que o Evangelho deu jeito. Deus nos ressuscitou para uma viva esperança. Deus, meus irmãos, a partir da mensagem do Evangelho, ele traz jeito para qualquer cenário improvável. Aqui está um monte de improváveis reunidos nesta noite, alcançados pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Ele nos alcançou. Então, meus irmãos, nós não podemos subestimar a mensagem do Evangelho. Nós temos, meus irmãos, que buscar promover a fé dos eleitos. Quando nós estamos num contexto em que visualizamos algum irmão tombando, andando errante, não somos nós que vamos terminar de tirá-lo do caminho. Não somos nós que vamos jogar a última pá de terra. Não, nós temos que promover a fé dos eleitos. E isso, meus irmãos, não se relega somente à liderança. Paulo, quando escreve aos crentes em Tessalônica, ele vai jogar isso justamente para a igreja. Olha, vocês procurem os insubmissos, encorajem-os. Aqueles que estão errantes, admoeste. Paulo vai jogar para a igreja. Vocês também têm uma missão. Vocês têm uma função no corpo de Cristo. Não é somente a liderança. Todos nós somos responsáveis. Como eu disse no início, somos servos uns dos outros. Nós estamos no mesmo barco, fazemos parte do mesmo corpo, meus irmãos. E quando uma parte do nosso corpo não vai bem, todo o corpo padece. Então nós temos que ter este sentimento que Paulo está aqui apresentando. Aquela igreja, ele é chamado para promover a fé dos eleitos. Mas não somente isso, Paulo, ele vai completar, promover também o pleno conhecimento da verdade. Paulo agora vai apresentar algo aqui bastante interessante, que essa verdade, ela vai desembocar ou redundar numa vida de devoção, numa vida piedosa. E aí, meus irmãos, a verdade que Paulo apresenta não é uma verdade relativa. É uma verdade que é absolvida no pleno conhecimento de Deus. A verdade, meus irmãos, não foi estabelecida pelos homens, ela foi descortinada aos homens. Portanto, a verdade ela é fruto da revelação de Deus, e não daquilo que os homens decidem ser verdade. A verdade ela não é um simples argumento, ela não está pautada em filosofias, ela está pautada numa pessoa, Cristo. A palavra revelada a nós. O verbo encarnado, como João vai dizer, cheio de graça e de verdade. A única verdade nos é apresentada por meio do Evangelho. E não ter pleno conhecimento dessa verdade, como Paulo está colocando aqui, certamente nos fará perecer. Conhecer plenamente a verdade nos livra de todo o engano, de todo o ensino deturpado, de tudo aquilo que nos afasta do glorioso ensino do Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos a verdade, nós não somos presas fáceis. Nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Nós sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde nós iremos. Nós crescemos e nós frutificamos. Conhecer a verdade, meus irmãos, é imprescindível. E Paulo está promovendo a fé daqueles irmãos, promovendo também o pleno conhecimento da verdade. E aí, meus irmãos, é interessante que fé e conhecimento, diferente do que muitos pensam e de que muitos apregou nos nossos dias, fé e conhecimento não se anulam. Não são antagônicos. A fé que nós temos não é algo meramente místico. Não é uma simples palavra sem fundamento. Pelo contrário, a fé que nós temos, ela resulta dessa revelação da verdade por meio da palavra.
Quando o conhecimento da verdade vem pela pregação, nossos ouvidos são destampados. É gerado fé, logo nossa fé não é cega. Nossa fé não é alienada, ela é fruto do pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo vai combater mais à frente pessoas que estão buscando distorcer a verdade. Enganadores, homens desviados, homens que estavam arrogando as doutrinas do judaísmo novamente, para que os homens observassem regramentos. Olha, se abstenha disso, faça isso, observe esta lei para que vocês alcancem a misericórdia de Deus. Quando tudo isso era sombra, apontando para Cristo. E Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser enganados por isso. Vocês têm que permanecer na verdade do evangelho que foi apregoada a vocês. E como é, meus irmãos, que Paulo, então, vai promover a fé dos eleitos e vai combater os falsos ensinos que estão sendo levantados, como Paulo vai dizer aqui no versículo de número 11, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Como é que vai fazê-los calar? Pela pregação genuína do Evangelho. Com a pregação, pregando a palavra da verdade. Lembra, meus irmãos, do que Paulo vai dizer a Timóteo? A verdadeira igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Nós não negociamos a verdade. Nós vivemos, meus irmãos, em tempos de desconstrução de princípios. O mal é chamado de bem e o bem é tido como mal. Nós vivemos em momentos em que é necessário nós defendermos o óbvio. Nós devemos explicar às pessoas o que de fato é a verdade. E aí, meus irmãos, não existe isso de cada um ter a sua verdade. Só existe uma verdade. O próprio Cristo, ele diz, eu sou o caminho, artigo definido, exclusividade. Eu sou o caminho, não existem outros caminhos que levam ao Pai. Somente Cristo, ele é o caminho. Ele também é a verdade e a vida. Cristo Jesus é esta verdade. Então, meus irmãos, somente em Deus nós temos o pleno conhecimento da verdade. A igreja, ela não pode mais ficar em cima do muro. Ela não pode mais promover discursos politicamente corretos, flertando com as ideologias deste mundo caído. Nós somos, meus irmãos, a coluna que sustenta a verdade. E nossa missão é manter a verdade do Evangelho, custe o que custar. E como baluarte desta verdade, nós devemos também defendê-la a todo e qualquer custo. Todo e qualquer ataque, toda e qualquer distorção, nós devemos buscar defender a verdade. Nós somos, meus irmãos, a igreja. Nós somos o último reduto de sustentação de um mundo em crise. E nós não podemos viver apenas na defensiva. Nós temos que assumir a nossa posição. Como diz as Sagradas Escrituras, nós não somos dos que retrocedem. E nos últimos dias, meus irmãos, nós temos visto uma igreja muito acovardada. Os homens, eles apregoam as suas filosofias, as suas ideologias com impetuosidade. Eles não estão nem aí para nada, eles estão desconstruindo tudo. E a igreja calada, silenciosa. E nós temos, meus irmãos, uma dinamite nas mãos, que é o Evangelho. O Evangelho é capaz de destruir toda e qualquer fortaleza de Satanás. E nós subestimamos, meus irmãos, o poder do Evangelho. E quanto mais, meus irmãos, os irmãos eram postos à navalha, era posto aos leões, era jogado nas arenas, mas eles não negociavam a verdade. E a história vai dizer que quanto mais o sangue dos mártires era derramado, mais a igreja crescia. Mas nos nossos dias, meus irmãos, nós temos nos acovardado. Nós não temos defendido a verdade. E Paulo está convocando aqueles irmãos a promover a fé deles no pleno conhecimento dessa verdade. Buscar defender a todo e qualquer custo a verdade do Evangelho. Lutar, preservar a sã doutrina. Sola Escritura não pode ser apenas um discurso. Não pode ser apenas um jargão. Nós temos que, de fato, defender a causa do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Nós somos arautos do Rei. Nós proclamamos uma mensagem anunciando que o Rei está voltando. E essa mensagem ela não pode ser silenciada. Nós temos que proclamar. Nós temos que lutar e zelar pela verdade. Mas não somente isso. Paulo vai aplicar uma lógica em sua argumentação, a progressão do seu raciocínio para chegar num ponto bastante importante e imprescindível para a vida cristã.
Ele vai dizer que a verdade de Deus, a sã doutrina, nos leva a uma vida de devoção, a uma vida piedosa. Essa verdade é segundo a piedade, Paulo vai dizer. Esta verdade, ela vai gerar vida, uma vida de devoção, uma vida de santidade. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não atinge apenas o intelecto. Ela não mexe apenas com algo da nossa racionalidade. Não é apenas mais uma filosofia moral em meio a tantas. Não. Ela não é apenas um compêndio de regras de comportamento. Essa verdade, ela atinge e transforma corações. Ela nos leva a andar de modo digno dessa verdade que nos alcançou. Então, viver uma vida piedosa, meus irmãos, não é opcional. Nós somos chamados para levar uma vida de piedade. Nós não podemos andar inconstantes. Hoje eu oro, hoje eu leio as Sagradas Escrituras, hoje eu participo do ajuntamento solene dos santos, hoje eu cerco a mesa do Senhor, nos outros dias não. Amanhã a leitura da palavra já não é importante, orar nem tanto, cercar a mesa do Senhor, tem todo mês, um mês não vai importar. Não, meus irmãos. Nós somos chamados a levar uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de piedade. E aí, meus irmãos, nós não podemos ter, como Paulo vai falar, olha, eles têm aparência de piedade. Paulo fala isso por 2 vezes. Fala aqui, escrevendo a Tito, e a igreja em Creta, e fala também em Timóteo. Eles têm apenas aparência de piedade. Infelizmente, meus irmãos, muitos em nossos dias vivem assim. Uma religiosidade. Exteriormente, eles são impecáveis. Mas é como a palavra de Deus vai dizer. Eles professam, a boca é apenas os lábios que professam. Mas o coração está muito distante de mim. Se nós observarmos aí, Tito vai falar isso. Veja lá no final do capítulo 1, versículo número 16. Paulo vai deixar isso bastante claro. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A vida piedosa, meus irmãos, é o ornamento, é o que embeleza a doutrina. A beleza do Evangelho é apresentada ao mundo não pela nossa capacidade de explicar o Evangelho, mas de vivê-lo com fidelidade. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de crentes fiéis que exalam o bom perfume de Cristo. Homens, mulheres, jovens que não se envergonham do Evangelho e que também não promovem escândalo nem vergonha para o Evangelho. Nós precisamos de crentes tessalônicos, como nós ouvimos aqui na devocional nesta noite. Aqueles que Paulo enviou uma carta, lá no início, como nós lemos nesta noite, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo número 2 a 10, nós iremos ver Paulo encaminhando uma carta para aqueles irmãos e alegre, jubiloso por causa da vida daqueles irmãos. Nós lemos nesta noite, Paulo vai dizer o seguinte: vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Por toda parte tem se divulgado a vossa fé, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então veja o testemunho daqueles irmãos. Paulo está dizendo, olha, eu não preciso falar nada acerca de vocês, nem defender vocês, porque o testemunho de vocês tem andado, tem percorrido toda a região. A vida de vocês é uma carta aberta sobre o Evangelho, porque a palavra de Deus não chegou até vocês apenas em palavra, mas de fato em poder. Vocês se converteram ao Senhor de fato, vocês abandonaram aquela vida que vocês levavam, vocês sepultaram os ídolos que vocês se voltavam, e vocês se arrependeram destes caminhos e se voltaram para Deus. Então esta é de fato a vida piedosa que um crente deve ter. Mas aqui no contexto, meus irmãos, os cretenses não era assim, não era como a igreja lá de Tessalônica. Nós iremos ver que no versículo de número 12, por exemplo, aí no capítulo 1 de Tito, Paulo vai dizer o seguinte: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Os historiadores dizem, meus irmãos, que em Alexandria existia uma frase que dizia o seguinte: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Mas não somente isso. Eles vão dizer que eles adotavam uma filosofia muito estranha àquela que foi apresentada pelo Evangelho.
eles misturavam mitologias. Né? Naquela época, naquela cidade, eles falavam muito em Zeus. E eles estavam misturando determinadas filosofias com aquilo que o Evangelho apregoava. Então Paulo vai dizer, olha, vocês têm que estar atentos, porque o que está sendo apresentado é um ensino totalmente distorcido. Vocês não podem dar ouvido a este ensino. Mas aí, meus irmãos, neste contexto aqui, nós temos que ficar atentos que aquilo que é apresentado por Paulo como doutrina, como evangelho, não fica apenas no discurso. Aqueles crentes, aqueles cretenses que eram tidos como mentirosos, Paulo vai dizer que esta maneira de viver não é uma maneira daqueles que foram alcançados pela palavra de Deus. Paulo vai dizer mais à frente que a graça que se manifesta aos homens, ele faz renegar toda a vida impiedosa. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não podem viver assim. A vida piedosa é quem traz brilho, é quem traz beleza para a doutrina. O evangelho, meus irmãos, é a verdade de Deus, é o poder de Deus. E este divino poder que nos é conferido por intermédio do Espírito Santo, que começa a operar em nossas vidas, nos dá todos os meios para nós vivermos uma vida piedosa. Quando Pedro escreve a sua carta, ele vai dizer justamente isso. O divino poder que nos alcançou por intermédio do Santo Espírito nos concede todos os meios para nós levarmos uma vida de piedade. Então não tem, meus irmãos, desculpa para nós dizermos, é tão difícil levar uma vida piedosa. Se for pelos seus próprios esforços, se for pela força do seu braço, sim, mas você tem o Santo Espírito de Deus. Você é templo e morada do Santo Espírito de Deus. E ele vai lhe ajudar a levar uma vida piedosa. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não mente. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquela vã maneira de viver que nós tínhamos, nós nos despojamos do velho homem, nos revestimos da virtude que é apresentada a nós por intermédio do Evangelho. Então a palavra de Deus não está mentindo. Nós temos total condição de levarmos uma vida piedosa. E Paulo está levando aqueles irmãos a atentarem para isso. Porque não é o discurso que nos faz abrilhantar o Evangelho. É justamente a vida de fidelidade a Deus que traz beleza à doutrina que é apresentada. Veja comigo, Tito capítulo número 2 e o versículo número 10. Tito capítulo número 2, versículo número 10, Paulo vai dizer o seguinte, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, a fim de trazerem beleza em todas as coisas a doutrina de Deus. Então é uma vida piedosa de fidelidade a Deus que embeleza a doutrina. Então não adianta, meus irmãos, nós dizemos que temos uma doutrina sadia, que conhecemos muito bem a teologia, se nós não vivermos a partir dessa teologia. Se isso não reverberar em vida prática, em vida piedosa, em ação, em reação a essa doutrina. Paulo está apresentando isso. Não adianta vocês terem conhecimento de uma fé, não adianta vocês terem conhecimento da eleição, não adianta vocês terem conhecimento da verdade, se isso não redunda em vida piedosa. E é esta vida piedosa que embeleza, Paulo está dizendo, é isso que ornamenta a doutrina de Deus aos olhos do mundo. Quando as pessoas olham para nós, meus irmãos, eles não querem saber de fé, de eleição, de predestinação. Quando ele olha para você e vê o seu comportamento, ele diz, é esse que é crente? É esse que diz que conhece a Deus? É esse que diz que conhece a Bíblia Sagrada? Então é a nossa vida piedosa que embeleza a doutrina. Então nós somos chamados a levar uma vida de piedade. Nós não podemos andar de todo jeito, devemos andar de modo digno da vocação do que fomos chamados. Nós somos chamados a andar em santidade. Pedro vai dizer isso. Ele vai falar de salvação, vai falar de todo o plano da redenção que nos atraiu para uma viva esperança. Mas ele vai dizer, olha, vocês devem andar em santidade de vida. Vocês devem andar em uma vida de santidade. Porque aquele que chamou vocês, ele é santo. E ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Então não basta apenas conhecer a doutrina, nós temos que levar uma vida de piedade. Mas não somente isso, veja o versículo número 2. A esperança da vida eterna repousa na fidelidade de Deus. Paulo prossegue.
para promover a fé que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. É essa esperança bendita, meus irmãos, que sustenta a fé e a piedade. A piedade ela não é exercitada por medo, mas ela é exercitada por causa dessa esperança bendita, pela promessa de Deus, uma promessa que se pauta pela verdade. Paulo está destacando aqui que a salvação ela é anterior à existência humana, antes dos tempos eternos, e nisso reside a nossa segurança, reside na soberania de Deus. E é essa esperança que Paulo vai chamar mais à frente de bendita esperança, e é o que nos encoraja a levarmos uma vida de piedade. A esperança, meus irmãos, ela sempre impulsionou o povo de Deus no mundo. Se nós observarmos em todos os contextos de perseguição da igreja, de martírio, de abandono social, aqueles irmãos nunca desistiram da fé porque eles carregavam em si a esperança bendita do regresso do rei. Nós ouvimos hoje pela manhã essa esperança bendita. 1 Coríntios capítulo número 15, o versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. A certeza eterna, meus irmãos, a certeza da vida eterna, ela molda a nossa perspectiva e estilo de vida aqui. Nós andamos aqui, mas como cidadão dos céus. Nós andamos em retidão porque, apesar de nós estarmos ainda aqui, nós já não pertencemos a este lugar. Nós sabemos para onde nós iremos. Nós sabemos o que nos aguarda. E aquilo que nos aguarda, meus irmãos, não se compara a tudo aquilo que nós vivenciamos. A glória que há de ser revelada não se compara. Mas parece que nos últimos dias nós não temos mais a perspectiva do céu. Nós não temos mais a perspectiva do céu. Parece que nós colocamos isso de lado. Mas aí, meus irmãos, as Sagradas Escrituras é bem clara. A nossa fé, ela se consuma na eternidade. A fé que nos predestinou, que nos chamou, que nos justificou, ela também nos glorificará. E nós perdemos o anseio pela glorificação. Paulo vai dizer aqui no capítulo número 2, nós devemos almejar, ansiar pela manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E este, meus irmãos, é o ápice, é o clímax da grande história da redenção em que nós estamos inseridos. É sermos finalmente como Ele é. Atingir esse estágio de glorificação é o ápice da história da redenção. Nós não podemos achar que a nossa vida se resume àquilo que vivemos aqui. Nós temos uma perspectiva, uma herança bendita. E esta herança bendita, meus irmãos, é que nós estaremos para sempre com Cristo. Toda dor, toda lágrima, todo choro vai cessar. Nós não teremos mais este corpo que está submetido à tentação do pecado. E nós estaremos para todo sempre com Cristo, habitando nas mansões eternas, gozando desse sumo bem junto a Ele. Então é essa esperança gloriosa que nos impulsiona, que nos leva a avançar apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar das adversidades que surgem em nosso caminho, nós avançamos porque nós temos uma esperança bendita. E diferente da esperança deste mundo, a nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança é Cristo Jesus. E Paulo bate, meus irmãos, bastante nisso. Se você observar, é difícil. Todas as cartas Paulo vai falar de 3 verdades: de fé, de amor e de esperança. Acho que é cerca de 52 vezes no Novo Testamento que a palavra esperança está destacada. E Paulo fala constantemente sobre isso. Que nós não podemos ser um cristão genuíno se nós não tivermos essa marca: fé, amor e esperança. E essa esperança é justamente, meus irmãos, é a esperança bendita de que o Cristo Jesus, Ele vai voltar. E por que nós confiamos nessa bendita esperança? Porque quem prometeu, meus irmãos, foi o próprio Deus. E Paulo está dizendo isso. Aquele que prometeu não pode mentir. Nós, meus irmãos, nós somos forasteiros e nós somos peregrinos em terra estranha. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos regenerados para uma viva esperança. Por que uma viva esperança? Porque nós não tínhamos perspectiva alguma. Nós não tínhamos futuro algum. A Bíblia deixa isso bem claro. Ela vai dizer que nós estávamos sem Cristo, que nós estávamos estranhos à aliança da promessa. Nós não tínhamos esperança e andávamos sem Deus
no mundo. Mas agora Deus, em Cristo Jesus, nos aproximou. Nós fomos aproximados, e essa é a bendita esperança. Nós que não tínhamos perspectiva alguma, que estávamos estranhos às alianças, nós somos aproximados e agora nós fazemos parte da família de Deus. E nós temos uma herança que não perece, que não murcha, que não pode ser corroída. E essa esperança é justamente a certeza de eterna salvação. O Evangelho, meus irmãos, não nos transforma apenas para vivermos essa realidade. O Evangelho está nos preparando, nos moldando para usufruir de uma eterna comunhão que nem a morte pode nos tirar. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É essa esperança que nos move, e por isso que Paulo dá tanta ênfase a isso. E é por isso que Paulo está constantemente lutando para que a esperança daqueles irmãos ela seja inabalável. E por que essa esperança ela deve ser inabalável? Porque não foram os poderosos deste mundo que asseguraram. Não foi um discurso político que realizou uma promessa. Não foram os falsos mestres de Creta que prometeram isso, não. Foi o Deus que não pode mentir que efetuou a promessa. E a sua palavra, meus irmãos, é tão segura e irrevogável que ele pronunciou isso antes dos tempos eternos. Antes do tempo ser tempo. Antes dos fundamentos da terra serem estabelecidos, muito antes de tudo que existe, ele nos escolheu. E ele certamente nos conduzirá perseverantes até o dia final. É essa certeza, é essa esperança bendita que nos impulsiona. É nós entendermos que ele nos chamou, que ele nos convocou, que ele cuida de nós no caminho e que ele nos leva até o fim. O sumo pastor está conduzindo a nossa vida, apesar dos desfiladeiros, até aquele dia final. Ele está preservando as nossas vidas. É por isso que Paulo está dizendo, olha, diferente dos cretenses que estão apresentando a vocês um falso ensino que não tem perspectiva, que não traz esperança, confie em Deus, que diferente dos cretenses e seus falsos ensinos, este Deus, ele não pode mentir. E ele não mente porque ele prometeu e não cai um jota nem um tio da sua palavra sem que se cumpra. É nisso que, meus irmãos, que nós devemos confiar. É nessa esperança bendita que nós avançamos. É isso que nos impulsiona. Mas não somente isso. O versículo número 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então Deus cumpre o seu plano eterno através da pregação fiel da sua palavra. É interessante que Paulo vai dizer, em tempos devidos, ou na plenitude dos tempos, como ele vai dizer aos crentes lá em Gálatas. Gálatas capítulo número 4, e o versículo número 4, Paulo vai escrever o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas não somente isso. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele previu o seguinte: o povo que andava em trevas, Isaías 9, versículo número 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Paulo está dizendo que aquilo que foi prometido foi revelado no tempo exato. Não no tempo dos homens, mas no Kairos de Deus, no tempo de Deus. A palavra de Deus, o Logos, se manifestou. O Eterno entrou na finitude do nosso tempo, nos comunicando a realidade de Deus. E Jesus Cristo é o conteúdo da mensagem. Ele é a palavra de Deus revelada aos homens. Paulo está dizendo, meus irmãos, que o meio de Deus para realizar seu plano é a pregação desta palavra que outrora estava oculto. E Deus revelou sua palavra, ele se manifestou por meio dela e se aproximou dos homens por meio dela. Os cretenses, meus irmãos, eles são prova genuína, prova cabal da fidelidade de Deus às suas promessas. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. E as promessas estabelecidas ao longo da história, nós ouvimos um pouco hoje pela manhã sobre isso. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Como Paulo vai dizer, Cristo em vós, falando para os gentios,
a esperança da glória. O mistério que outrora estava oculto, agora foi revelado. E como foi revelado? Paulo vai dizer, no tempo devido, na plenitude dos tempos, Deus manifestou a sua palavra. Ele manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Paulo é levantado como um ministério, né? Ele é o apóstolo dos gentios. E ele foi chamado para comunicar aos gentios este mistério que outrora estava oculto, mas que foi revelado em Cristo, que é de posicioná-los, de inseri-los, de se tornarem coparticipantes, co-herdeiros da promessa bendita que está posta em Cristo Jesus. Eles foram inseridos, e Paulo está dizendo, olha, vocês são prova da fidelidade de Deus, porque o mistério que estava oculto, que foi anunciado pelos profetas anteriormente, vocês que viviam na escuridão, a luz raiou e alcançou vocês. E esta luz, meus irmãos, também nos alcançou. Nós estávamos em trevas, sem perspectiva, sem Deus no mundo. Mas este mistério que outrora estava oculto foi revelado em Cristo, e a partir da sua obra, nós também fomos alcançados. Nós fomos inseridos neste glorioso projeto. Nós fomos inseridos no plano da redenção. Nós não tínhamos perspectiva alguma, mas Deus, por intermédio de Cristo, nos aproximou. E aqui, meus irmãos, Paulo deixa bem claro qual é a sua missão, qual é a nossa missão e qual é a missão da igreja. A missão é pregar a sã doutrina. É pregar a mensagem do Evangelho, é proclamar estas verdades que Paulo colocou aqui. Se observarmos o contexto da carta escrita a Tito, Paulo vai deixar bem claro que toda transformação que se espera dos eleitos de Deus, daqueles que têm uma fé genuína, ela advém da pregação genuína da palavra de Deus. Combatemos todo e qualquer ensino distorcido a partir da palavra de Deus. Promovemos uma vida de piedade a partir da palavra de Deus. Promovemos a fé do eleito a partir da palavra de Deus. E isso é bastante claro. Observe algumas passagens aí de Tito. Tito, capítulo 1 e o versículo 9, Paulo vai dizer, apegando a palavra fiel. Ele está falando da constituição de liderança local. Tito é chamado a constituir presbíteros nas várias igrejas ali na ilha de Creta. E ele vai dizer, olha, estes devem ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, eles devem se apegar à palavra fiel. Veja o que Paulo diz a Tito no capítulo número 2 e o versículo número 1, falando agora diretamente a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora veja o versículo número 10 do mesmo capítulo número 2. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E se nós avançarmos um pouco mais no capítulo número 3 e o versículo número 8, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Assim, meus irmãos, como todas as coisas foram criadas pela palavra no início de tudo, o Evangelho de João inicia dizendo que em Cristo os que creem também experimentam novidade de vida. Jesus Cristo, ele cria uma nova vida. Ele transforma. Então, Paulo está mostrando que este cenário sem perspectiva, que aos olhos de muitos, talvez até o próprio Tito pudesse ser levado, será que tem jeito aqui? Será que Creta tem jeito? Paulo está mostrando, meus irmãos, que se a pregação da palavra for apresentada, se o evangelho genuíno for transmitido, haverá jeito, ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, diante do raciocínio apresentado por Paulo, toda e qualquer transformação que nós esperamos de uma sociedade caída, em que vivemos e que que Tito estava inserido, aqueles irmãos estavam inseridos ali em Creta e que nós também estamos inseridos, tudo isso não virá por elucidações humanas. Não virá, a redenção da humanidade não virá por um projeto político. Não virá por cartilhas de
políticas de organizações não governamentais. Somente o Evangelho, meus irmãos, é o poder necessário para nos transportar do império das trevas para a maravilhosa luz. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Da morte para a vida. É isso que Paulo está querendo destacar. Olha, vocês estão levando uma vida que está difamando a mensagem do Evangelho. Vocês estão levando uma vida que está afrontando a obra de Cristo. Vocês estão profanando o sangue de Cristo com essa vida que vocês estão levando. O testemunho de vocês não está exalando o bom perfume de Cristo. Então, Paulo vai chamar Tito para que Tito constitua uma liderança forte, pautada na palavra, para combater falsos ensinos, para mostrar àqueles irmãos que este verdadeiro ensino promove vida piedosa, para que eles exalassem o bom perfume de Cristo, ornamentassem a beleza da doutrina, e a partir dessa transformação, eles pudessem desfrutar de vida piedosa, tanto dentro da sua comunidade, como no meio em que eles viviam inseridos na sociedade. Então, como é, meus irmãos, que uma sociedade pode ser transformada? Como é que cenários improváveis podem ser transformados? Como é que vida pode ser gerada? Como é que a vida pode ser germinada novamente? Somente a partir da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ela gera vida. Assim como Deus, no princípio de tudo, estabeleceu vida, criou tudo a partir da sua palavra. Somente a palavra genuína, o evangelho transmitido, a sã doutrina, é que promove vida nos corações impenitentes, perdidos, sem perspectiva. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca, é urgente nós voltarmos a estes princípios. Porque às vezes nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos para o nosso país, os rumos que ele está tomando, as leis que estão sendo estabelecidas, as filosofias que estão sendo apregoadas, as filosofias distorcendo os princípios bíblicos, as igrejas que deveriam ser defensoras do evangelho genuíno, distorcendo, vendendo um evangelho barato, uma graça barata, um evangelho ao gosto do freguês. E talvez nós olhemos e dizemos, não tem mais perspectiva de mudança. E em algum tempo, que não é uma particularidade dos nossos tempos, a igreja, ela coloca na figura de alguém a imagem de um redentor, seja político, seja um líder espiritual, e acha que vai dar jeito em nossa sociedade. E às vezes a igreja compra esse bilhete errado e paga caro por causa disso. Porque, meus irmãos, Deus não dá a sua glória a ninguém. A nossa sociedade, ela só vai experimentar genuína transformação, regeneração, quando a mensagem do evangelho ela for apregoada e vivida. Nós vemos constantemente o pastor falar sobre isso. Nós temos milhões, os censos apontam isso, milhões de pessoas que se dizem cristãs. Mas nós não vemos reflexo disso na sociedade em que vivemos. Somos o país conhecido no mundo como um país onde a corrupção chega a índices altíssimos, onde a imoralidade atinge índices altíssimos. E tudo que não presta, o Brasil é referência. E isso não reflete o senso que mostra que nós somos a nação no mundo com maiores índices de pessoas que professam a fé no Evangelho. Porque se de fato houvesse fé genuína, Evangelho seguido, sã doutrina vivida, nós experimentaríamos uma mudança no quadro que nós vivemos. Então, meus irmãos, somente a palavra de Deus transforma cenários improváveis. Que nós possamos viver, de fato, a doutrina que nós pregamos. Que amar e servir não seja um mero lema. Que esses conceitos de fé, conceitos de eleição, conceitos de esperança, não sejam meros discursos, mas que todas essas verdades moldem a nossa vida, que redundem em vida piedosa para que as pessoas que estão lá fora, sem perspectiva, sem esperança, vejam ali, de fato, tem um povo que apresenta uma mensagem que traz esperança, porque eu posso ver neles a mudança de vida, dessa doutrina que eles apresentam como verdade. E eu quero experimentar isso, eu quero isso, porque neste mundo não tem mais perspectiva, mas aquele povo diz que tem uma esperança bendita. Tudo está caindo, tudo está se corrompendo, mas aquele povo permanece firme. E eu quero saber qual é o segredo daquele povo. E não tem segredo algum, meus irmãos. É o Evangelho. É o Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.
Curva sua fronte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está o teu povo reunido nesta noite. E nós te rogamos, ó Deus, que as tuas mãos estejam sobre nós. Que o Senhor fortaleça, ó Deus, as nossas mãos e os nossos passos nos teus caminhos. Que nós, ó Deus, não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que nós não possamos, ó Deus, viver apenas de aparência. Que nós não possamos, ó Deus, negar a tua palavra com os nossos atos, com aquilo que falamos, com aquilo que vivemos, como nos portamos, mas que de fato nós possamos ser luzeiros neste mundo de densas trevas. Que nós possamos ser sal, ó Deus, que dá gosto a este mundo mau. Que possamos, ó Deus, ser discípulos reconhecidos, ó Deus, quando abrimos a nossa boca. Não porque dizemos que somos cristãos, mas que a partir das nossas vidas, ó Deus, as pessoas possam ver que somos de fato os teus discípulos. Que possamos, ó Deus, proclamar, lutar, zelar pela sã doutrina. Que possamos, ó Deus, colocar e depositar no Evangelho a transformação do nosso país. Que nós possamos confiar, ó Deus, não em homens, em discursos políticos, em agendas ideológicas, mas que nós possamos confiar na mensagem do Evangelho, que de fato é poder, que transforma o vil pecador. Meu Senhor da glória, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém.